Ok, irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Vamos orar ao Senhor. So let's stand and pray. Vamos levantar e orar. Father, we come before you in the name of Jesus. We are thankful for today and for this opportunity and being together to worship, to listen to your word. Thank you for Easter. Help us, Lord, to understand what the meaning of Easter is and why we celebrate. Father, we want to worship you. Only you are God, and there is no one like you. We bow down ourselves to you and unto you alone. In Jesus Christ we pray. Amen. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos a Tua Palavra, a compreendermos, ajuda-nos a perceber o significado da Páscoa, a razão pela qual celebramos aquilo, Senhor, que Tu tens para as nossas vidas. Dirige-nos, ó Pai, neste tempo. Fala a nós, te pedimos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. So let's read the Word of God in John 16 to 22. Vamos ler a palavra do Senhor em João 16 a 22. Tiago, you have there John 16 through 22, please? Do you? Enquanto o Tiago procura ali, João 16 a 22, eu vou ler em português. Amém? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós sereis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sem tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter nascido a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos deverei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. John 16 through 22, yes. A little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. Then said some of his disciples among themselves, what is this that he saith unto us, a little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me, and because I go to the Father? They said therefore, what is this that he said, a little while? We cannot tell what he said. Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, do ye inquire among yourselves of that I said, a little while, and ye shall not see me, and again a little while, and ye shall see me? Verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. A woman, when she is in travail, hath sorrow, because her hour is come. But as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish for joy what a man is born into the world. And ye now therefore have sorrow, but I will see you again, and your heart shall rejoice. Your joy no man taketh from you. Amém. Thank you. Obrigado, Tiago. You may be seated. Podemos sentar. We are on John 16 to 22. Nós estamos em João 16 a 22. And the title for our message, it's let me translate here. A vossa tristeza se converterá em alegria, o tema da mensagem. Your sadness will turn into happiness, something like that. Alguma coisa assim. And what we are on the Easter week. Nós estamos na semana da Páscoa. And it's very important for us, this holiday, este feriado, esta festividade é muito importante para nós. It's all about us. Tem tudo a ver conosco.
It's not like Christmas. É diferente do Natal. On Christmas we celebrate the birth of Christ. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. But a lot of people celebrate Christmas for something else. Mas muita gente celebra o Natal por outra coisa qualquer. And Christmas it did not start in all the way as a Christian holiday. E o Natal não começou de toda a forma como um feriado cristão. Actually, there is a lot of doubts what happened with Christianity. Na verdade, what happened with Christmas. Na verdade, há muitas dúvidas em relação ao que é que aconteceu em relação ao Natal. Easter is a commandment. A Páscoa é um mandamento. It's right on the scripture since the Old Testament. Está realmente na Escritura desde o Velho Testamento. In English we have a word called Passover and we have Easter, right? Em inglês nós temos duas palavras, Passover e Páscoa. In Portuguese is the same, we use the same word. Em português nós usamos a mesma palavra. We know it became from the Old Testament, when the people of Israel left Egypt. Nós sabemos que veio do Antigo Testamento quando o povo de Israel saiu do Egito, but there was a representation about what was about to happen when Jesus Christ came to die for sinners. Mas nós sabemos que era uma representação para aquilo que haveria de acontecer perfeito, que é Jesus Cristo vir morrer no lugar de pecadores. E set us free from sin, from condemnation, from the wrath of God. Ele nos libertou da condenação, dos pecados e da ira de Deus. As the people of Israel had been set free from Egypt, from slavery. Assim como o povo de Israel estava a ser livre da escravidão lá do Egito. So this week is a very important week for us. Então esta semana é uma semana muito importante para nós. And we should think about those things. E nós devemos pensar sobre essas coisas. On one hand, we have a very sad Friday. De uma forma, nós temos, de um lado, nós temos uma sexta-feira muito triste. On the other hand, we have a Sunday full of joy. Do outro lado, nós temos um domingo cheio de alegria. So what I would like us to think today, it's how we combine those two things. O que eu gostaria que nós pensássemos hoje é como é que nós combinamos essas duas coisas. Jesus, on this text, said exactly that. Jesus, neste texto, disse exatamente isso. And this text was right before Jesus died. E este texto foi pouco antes de Jesus morrer. And when we say Jesus died, e quando nós dizemos Jesus morreu, that's correct how we say it. É correto da maneira que nós dizemos. But what Jesus said about that was, my life nobody will take it away from me. I am giving it. Mas a verdade é que Jesus disse assim, a minha vida ninguém a tira de mim e eu de mim mesmo a dou. So it's correct when we say Jesus died for us, if we have in mind that he voluntarily died for us. Então é correto nós dizermos Jesus morreu por nós se nós pensarmos que voluntariamente Jesus se entregou por nós. It is wrong when we think that somebody killed Jesus. É errado nós pensarmos que alguém matou Jesus. And this is important on Easter. Isto é muito importante na Páscoa, because you'll see that a lot in movies and even in cartoons, in Bible lessons, especially for young kids. Isto é muito importante, porque você vai encontrar isso muito em filmes e até em desenhos animados e até em lições bíblicas. And you see these horrible men killing Jesus. E você vê esses homens horríveis matar Jesus. That's correct. God used human hands to do it, sinners to do it. Deus usou mãos humanas, malfeitores para o fazer, but actually he was giving his life away. Mas na verdade ele estava a dar a sua vida. He was giving him, and he was replacing us on that condemnation. Ele estava nos substituindo nessa condenação because he wished to do it, because he wanted to do it. Because it pleased to him do it. Porque lhe agradou assim fazer, ele assim o quis fazer e voluntariamente o fez. When we think about this, quando nós pensamos nisso, it makes us very guilty of his death. Quando nós pensamos nisso, torna-nos bastante culpados da sua morte. That's why, when years ago, when a movie came out, it calls, I think in English it's The Passion of Christ, I think.
Yeah, The Passion of Christ. That's why por isso é que há uns anos atrás, quando um filme saiu que se chamava A Paixão de Cristo, I don't know, many of you watched the movie. Eu não sei quantos de vocês viram o filme. It was very hard to see. É um filme muito difícil de ver. I do recommend you watch the movie. Eu recomendo que você veja o filme. Keep in mind that's not scriptures and there's a lot of things wrong on that movie. Mantenha em mente que aquele filme não é escrituras e tem muitas coisas erradas. Literally has points very wrong. That's not what the Bible says. Literalmente tem muitos pontos errados que não são o que a Bíblia ensina. But you're free to watch if you didn't. Você tem a liberdade de ver se você não viu. Just please keep your Christian worldview. Okay, when you watch it. Só por favor mantenha a sua cosmovisão cristã quando você ouvir, because you'll see that it's things that are off. Você vai ver que tem coisas que estão erradas. But one of the things that came out after that was a big discussion about who killed Jesus. I don't know if you remember. Mas uma grande discussão que veio a partir disso é quem era responsável por ter matado Jesus. And there was the Romans or the Jewish. Foi a verdade, foram os romanos ou foram os judeus. And there was a big, I don't know, how many remember this? There was a lot going on about it. People were talking about this thing, right? And the problem was because we have a big Jewish community all over, right? It's not because of Romans. E o problema surgiu por causa de haver uma grande comunidade judaica por todo o lado, não por causa dos romanos. Mas começou a dar um problema aí. And there was a friend of mine, he was in seminary back then. Eu tinha um amigo meu que estava no seminário nessa altura, and he asked me, what do you... No, not on that time, but years after. Então, tinha um colega meu que estava no seminário, anos depois, e ele perguntou, and he asked me, what do you think who killed Jesus was responsible? E ele perguntou-me, quem é que tu achas que matou Jesus, quem era responsável? And honestly, I didn't have, on that moment, I was not thinking about the Roman-Jewish thing. E naquela altura eu não estava a pensar na questão dos romanos-judeus. And I said, well, it was us. E eu disse, fomos nós. And he said, well, that's not what I'm not talking about that. I'm talking about the Jewish-Roman thing. E ele disse, não, eu não estava a falar disso, eu estava falando dos judeus e dos romanos. He said, it makes no difference. E eu disse, não faz nenhuma diferença. Because he gave his life away for us. Porque ele morreu, ele entregou a sua vida por nós. I'm responsible. Eu sou responsável. And this is one thing that I would like to bring up today, as for you to think during this week. É uma coisa que eu queria trazer à sua mente para você pensar nesta altura. When that multitude yelled, crucify him. Quando aquela multidão gritou, crucifica-o. I don't know how you think about that moment. Eu não sei como é que você pensa nesse momento. But I identify myself with that crowd that was called out, crucify him. Mas eu me identifico com aquela multidão que estava a gritar, crucifica-o. Because if it wasn't for that, porque se não fosse por isso, I'll be spending eternity in hell under the wrath of God. Eu estaria passando a eternidade no inferno debaixo da ira de Deus. We are responsibles. Nós somos responsáveis. And that's why this message brings a mix of sadness and joy. É por isso que esta mensagem traz um misto de tristeza e de alegria. And you know how much I defend and always making a big point as how joyful a Christian must be. E você sabe o quanto eu tenho chamado a atenção, o quanto nós temos que o cristão tem que ser uma pessoa de gozo, de alegria. We have an eternal joy. Nós temos uma alegria eterna. And we have to think about that and understand that. E nós temos que pensar nisso e temos que saber isso. However, that doesn't mean that we don't have to think and put our thought in about what happened on Good Friday. Contudo, isso não significa que não temos que pôr o nosso pensamento sobre o que aconteceu naquela que chamamos a Sexta-feira Santa. I don't know how you feel about, call it Good Friday, ou em português Sexta-feira Santa. I have no problem to call it Good Friday. Eu não tenho problema nenhum em chamar o Good Friday ou Sexta-feira Santa. Just don't call it Black Friday because then you think you go shopping, okay? Don't go shopping, okay? Só não lhe chame o Black Friday porque não é dia de ir às compras, okay? But I think it's good for us to think on that. Eu acho bom nós pensarmos nisso. I just want to quickly say something that is important. Remember, this is a Bible study, right? Pensa, isto é um estudo bíblico, mas eu queria dizer uma coisa que também é importante. When I said before
that this holiday is mandatory, by scriptures, quando eu disse há pouco que este feriado, esta festividade é obrigatória nas escrituras, I don't mean the day that goes between March and April. Eu não me refiro ao dia que vai entre março e abril. I clearly mean, and you know, you're a member of our church, e eu claramente me refiro, e você sabe, você é membro da nossa igreja, the Lord's table. Eu refiro-me à ceia do Senhor. That's what Easter is. É isso que a Páscoa é. And this Sunday, by God's grace, we will have the Lord's table, the Lord's meal, or how you want to call it. E nós teremos este domingo, se Deus quiser, assim nos permitir, teremos a ceia do Senhor. That's what Easter is. É isso que a Páscoa é. However, we have a week and a day. Contudo, nós temos um dia, uma semana e um dia, when we put more thoughts on it. And I think it's very good. Nós temos uma semana e um dia que nós pomos mais pensamento nisso. Eu acho que isso é muito bom. That is interesting that sometimes we, as a Christian, we are so serious we can't celebrate anything, right? Às vezes nós como cristãos somos tão sérios não queremos celebrar nada, né? Today our hearts are full of joy. Hoje o nosso coração está cheio de alegria because Irmã Isabel is a grandma again. She doesn't stop. Nós estamos cheios de alegria porque a Irmã Isabel, ela é avó outra vez, ela não para mais, né? So we have a reason to celebrate. Nós temos razão para celebrar. That's why we celebrate birthdays, right? É por isso que nós celebramos aniversários. And you know some groups, they call themselves Christians and they don't celebrate life. They don't celebrate birthdays. I just don't get it. Há grupos, né, que se chamam cristãos, que não celebram aniversários, não celebram a vida. Eu não entendo isso. And one of the things that is interesting, R.C. Sproul is with the Lord now. Interessante, o R.C. Sproul, que agora está com o Senhor, he used to say that we should celebrate everything. Ele dizia que nós deveríamos celebrar tudo. And he was a Presbyterian, and we think the Presbyterians are very serious, right? E ele era presbiteriano, e já está que os presbiterianos são muito sérios, né? He said that we should have a day to celebrate when Jesus went to heaven. He said we should have that too. Ele dizia que nós deveríamos até celebrar o dia que Jesus subiu ao céu. He was a man to party, right? He likes to party. He liked to party. Ele era um homem que gostava de festa, gostava de... And that's what a Christian is, right? Isso é um cristão, é. We celebrate, right? A gente celebra. We celebrate our Lord. A gente celebra Jesus. We celebrate and we glorify God by the joy that is in our heart. A gente alegra-se e celebra o Senhor pela alegria que está no nosso coração. That's what John Piper always say. God is more glorifying us. Oh. No, he blocked in English and in Portuguese. Agora bloqueou em português e inglês. Deus é mais glorificado em nós quanto mais nos regozijamos nele. God is more glorifying us more? You know Piper, like everything Piper does, you know. How Piper said that? I'm not sure either. In English, just bloqueou em inglês, irmãos. But the main idea is God is more glorifying us, or much joy we have in Him. I'm sorry, translation is a problem. Sometimes, às vezes funciona de um lado, mas não funciona do outro. Desculpem. But anyway, so we should celebrate, we should have joy in the Lord. However, the Bible says in the text that we just read, a little while, and let's go back to the text, okay? Vamos voltar ao texto, rapidamente. A little while, and ye shall not see me. And again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father. So, no versículo que nós estamos a ler, diz assim, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. So Jesus was telling the disciples what was about to happen and how he was going back to heaven and the Holy Spirit will come. Então Jesus estava a explicar aos discípulos que ele iria para o céu, para o Pai, e o Espírito Santo viria. And so the disciples asked one another what this is supposed to mean. Os discípulos responderam uns aos outros, o que é que ele quer dizer com isto? And because remember, they had a hard time to understand scriptures, right? Eles tinham grande problema em entender as escrituras. There was a very misunderstanding with the prophets. Havia grande problema de entendimento dos profetas, right? They were expecting the Messiah to be a warrior. Eles estavam à espera que o Messias fosse guerreiro, not a spiritual warrior, but a physical warrior. Right? Não guerreiro espiritual, guerreiro físico.
They thought the Jesus will come, or the Messiah will come, and will just set them free from Roman. Like Moses kind of thing, right? Eles estavam à espera que fosse assim tipo Moisés e libertasse-os de Roma. But that's not what he was. Mas não era isso que ele diria. And that's why, just another small parenthesis here. Eu tenho pequeno parênteses aqui. That's why be very careful with the interpretations of the revelations and the 70 weeks of Daniel and all of that. Because you may be led to something that is not exactly what it means. É por isso ter muito cuidado com a interpretação do Apocalipse e das 70 semanas de Daniel, porque podemos ser conduzidos a um pensamento que não seja exatamente o que está escrito. They were expecting, they read the scriptures, they read Isaiah, they studied it, and they came up with a totally wrong interpretation. Eles leram Isaías, eles leram os profetas, e eles vieram com uma interpretação completamente errada. So be careful with that. Cuidado com isso. Amen? Amém? So, the disciples were on that position. They did not know what's going to happen. They couldn't understand what Jesus was saying. Eles estavam naquela posição, eles não entenderam o que é que Jesus queria dizer, eles não entenderam o que estava a acontecer. So Jesus, knowing they had questions, verse 19, e no versículo 19, Jesus, sabendo que eles tinham perguntas, said, truly, truly, now, or verily, verily, I say unto you, that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice, and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall turn into joy. Então Jesus diz no versículo 20, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. So Jesus told them, you will be weeping, you will be crying, you will be devastated for a while, but your sadness will turn into joy. Então Jesus diz a eles, vocês lamentareis, vocês chorareis por um pouco, mas esse vosso choro se converterá em alegria. And that's from where I get the title for the message. E foi daqui que eu tirei o tema da mensagem. Jesus was saying that he will be going to heaven, the Holy Spirit will come, there will be a tough time, but the eternal joy will come. Jesus estava a dizer que ele iria para o céu, o Espírito Santo viria, e eles iriam passar por um tempo difícil, mas haveria um gozo eterno. This week, it's a little bit of it. Esta semana é um bocadinho disso. It is impossible that during this week you don't think about that Jesus died on a cross. É impossível que nesta semana você não pense que Jesus morreu na cruz. We're doing the 7-day devotional. I hope you're doing it. Nós estamos a fazer os 7 dias devocional. Espero que você esteja a fazer. And today was a little tough, wasn't it? E hoje era um bocadinho duro, não era? And I don't know if you read the text. If you didn't read the text, when you go home, please read it. Read today's text. Se você não leu o texto hoje, quando for para casa, por favor, leia o texto. And it's those texts that are so hard. É aquele texto que é tão difícil. I'm doing another. It's something that I may share with the church for next year. Eu estou a fazer uma outra coisa que talvez eu vou partilhar com a igreja próximo ano. There is a book that goes over what happened from Palm Sunday until Sunday morning. Every day. Eu estou a fazer um outro livro que é sobre... Eu estou a ler um outro livro que é precisamente sobre o Domingo de Ramos até o Domingo da Páscoa, o que é que aconteceu cada dia. And it's so devastated. É tão terrível. Those things they did to Jesus. As coisas que fizeram a Jesus. And you are remembering this week. Você está a lembrar isto esta semana. It's not something to wipe out of your mind and pretend it didn't happen. Não é uma coisa para limpar da sua mente e fazer de conta que não aconteceu. Don't go like, oh, this was the Romans or the Jews, as I said before. Some people think, não é aquela coisa que foi os judeus ou os romanos. No, was you, was me. Foi você, fui eu. It was because of us. Foi por causa de nós. We offend God. And if it wasn't for Jesus died for us, we'll be condemned. Nós ofendemos a Deus, e não fosse Jesus ter morrido por nós, nós seríamos condenados. For the ones that watched the movie The Passion of Christ, for aqueles que viram o filme da Paixão de Cristo, brothers, that suffering and that mocking, that beating, that Steven Spielberg, is the name? No, the other, Mel Gibson, create
it's not to compare what actually happened. Para você que viu a Paixão de Cristo, aquela zombaria, aquela pancadaria toda que o Mel Gibson criou à volta daquele filme, não é para comparar com o que realmente aconteceu. Actually, he not even touched on what actually happened. Na verdade, ele nem ainda tocou naquilo que realmente aconteceu. The worst part was when Jesus was on the cross. The wrath of God came upon him. O que aconteceu realmente, a pior parte, é quando Jesus está naquela cruz. A ira de Deus vem sobre ele. You have been redeemed not because what the Romans beat up Jesus. Você não foi redimido porque os romanos bateram em Jesus. You weren't redeemed because they nailed Jesus to the cross. Você não foi redimido porque eles pregaram Jesus na cruz. You were not redeemed because the Jewish sent Jesus to be crucified. Você não foi redimido porque os judeus mandaram Jesus para ser crucificado. You weren't redeemed because the Judas betrayed Jesus. Você não foi redimido porque Judas traiu Jesus. All of those things happen and they are important. Todas essas coisas aconteceram e foram importantes. But all of them just show the way to the bigger suffering. Tudo isso só mostra o caminho para o sofrimento maior. Is when the Son of God, God Himself, é quando o Filho de Deus, Ele próprio, He was hanging on that cross. Estava pendurado naquela cruz. And all our sin and our condemnation was put on Him. É quando todo o nosso pecado e toda a nossa condenação foi posta nele. And under that weight of sin, e debaixo daquele peso de pecado, the wrath of God was put on that cross. A ira de Deus foi posta sobre aquela cruz, and Isaiah said, esmagou, he crushed Jesus. E a palavra de Isaías diz que esmagou Jesus. He was holy. He is holy. Ele é santo. But he became cursed and condemned. E ele se tornou maldito e condenado. It's two words for that. É duas palavras para isso. Cursed and condemned. They're not synonymous. É duas palavras para isso que é... irmãos. Maldito e condenado. E não são sinônimos. He was condemned because we were condemned, and he was cursed because we were cursed. Ele foi condenado porque nós estávamos condenados, e ele foi amaldiçoado porque nós éramos malditos. I think in Portuguese actually works a little better, the difference. Na verdade, reparei agora que acho que em português parece que se nota um pouco melhor a diferença das duas palavras. This is exactly what happened on that cross. Foi isto exatamente que aconteceu naquela cruz. And the reason why I'm doing this is because the cross is there and reminds me that. Tipo, a razão por qual eu estou a apontar assim que a cruz está ali, lembra-me disso. That's what happened. Isso é o que aconteceu. So how this sadness, this guilt, turns into Joy Sunday? Mas como é que esta culpa, este pecado, esta condenação se torna em alegria no domingo? Well, let's give a minute to Lily. Vamos dar um minuto à Lily. Go ahead, Lily. It's because that Jesus resurrected on the third day, and that third day is Sunday, so that's why we have the Lord's meal on Sunday. Amen. Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. And that's how we can go through Friday. E é assim que nós podemos ir atravessar a sexta. Because we know, porque nós sabemos. Then on the third day, que é o terceiro dia, he raised from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He's not going to raise from the dead this Sunday. Ele não vai ressuscitar dos mortos este domingo. He raised already from the dead 2,000 years ago. Ele ressuscitou dos mortos há 2,000 anos atrás. And every week on the in Portuguese, we call it the Holy Week. I don't know if in English they say the Holy Week. I don't think so, yes. Right? Is the Holy Week? So, na Semana Santa, well, it is not, notice that is not, sometimes we use terms like the Holy Week.
like, or something like that. Às vezes a gente usa termos tipo a Semana Santa e isso. Notice it not even fits on the same day, on the same week on the calendar. It's a matter of rotation with the weeks and all of that. It's not mystic. There's nothing mystic on this. Repare que é rotativo conforme as semanas e acontece os fins de semana, né, que vai calhar na Páscoa. Não é místico isto. But I think it's important. Mas eu acho importante. I think doing 7-day devotional help us to think on those things. Eu acho que fazer o 7 dias devocional ajuda-nos a pensar nestas coisas. I think we should stop and think about it. Why? And how things happen. Eu acho que nós devemos de parar e pensar e colocar na nossa cabeça porque é que estas coisas aconteceram. And how all this weight of sin, this sadness, turn into joy. E como é que esta tristeza, este pesar se torna em alegria. Because we know the end of the story. Porque nós sabemos o final da história. The disciples knew. Os discípulos sabiam. They should. Eles deveriam. Jesus said that multiple times. Jesus tinha dito isso muitas vezes. But they couldn't get it. Mas eles não conseguiam entender. There was so much going on. Havia tantas coisas a acontecer. And when Jesus was buried, quando Jesus foi enterrado, they couldn't wait until the third day. Eles não puderam esperar até o terceiro dia. They thought it was gone. Eles pensaram que tinha terminado. But praise the Lord that He resurrected on the third day. Mas louvado seja Deus que Ele ressuscitou ao terceiro dia. And because He lives, that's what we sing, right? E porque Ele vive, é isso que nós cantamos, não é? We will live. Nós viveremos. But what I want to bring the point today of the message, mas o que eu quero dizer no ponto da mensagem hoje é: don't let the sadness of this week, não deixe que a tristeza desta semana take away the joy of Sunday. Tire a alegria do domingo. But don't let the joy of the Sunday, the resurrection, take away the weight of this week. Mas não deixe que a alegria do domingo tire de si o peso desta semana. Jesus said, Jesus disse, the sadness will become joy. Jesus disse que essa tristeza se tornaria em alegria. It's not bad that you feel sorrow this week. Não é mal você sentir pesar esta semana. Don't let that destroy you. Não deixe isso destruir. Keep in mind what you celebrate on Sunday. Lembre-se o que é que nós vamos celebrar no domingo. And this Sunday will be so special. E este domingo vai ser tão especial. Last year we couldn't do much, right? O ano passado não pudemos fazer muita coisa. I mean, as a church, we did the homes, of course, but as a church, o ano passado não pudemos fazer muita coisa como igreja, claro, particularmente em família fizemos, mas não como igreja. But this Sunday we're going to be together. Mas esta semana, este domingo nós vamos estar juntos. We're going to celebrate the Lord. Nós vamos celebrar o Senhor. We're going to have a coffee time afterwards. Nós vamos ter um café depois. So don't forget cheesecake and something like that, right? Não esqueçam o cheesecake, essas coisas assim. Just an idea, right? Just an idea. But don't forget to bring those things, right? Não esqueçam essas coisas assim, tipo cheesecake, essas coisas assim. Para que we're going to celebrate the Lord. Nós vamos celebrar o Senhor. We're going to have the Lord's meal first, of course. We're going to have a service first. Nós vamos ter a ceia do Senhor primeiro. Nós vamos celebrar o Senhor. Of course, claro. Right from the morning, don't forget 10 a.m. Não se esqueça às 10 da manhã. Tiago prepared a beautiful video with some of you. O Tiago preparou um vídeo com alguns de vocês. And he's going live 10 a.m. Ele vai ser release, transmitido às 10 da manhã. Don't forget to tune in. Não se esqueça de ligar lá. And celebrate the Lord and pay attention to each one of you going to say. E preste atenção ao que cada de vocês vai dizer. It's a beauty. É uma beleza. And why? Because it's our church, right? And our church is like that. E é porque é a nossa igreja é assim. But in the afternoon we're going to church and we're going to celebrate the Lord. Nós vamos à tarde à igreja celebrar a Deus. Years ago, many years ago, há muitos anos atrás. Do you believe that Easter Sunday was the service that we had less people? Você acredita que anos atrás o domingo de Páscoa era o domingo que nós tínhamos menos gente?
that really hit me. Isso realmente afetava-me. I was going home after I was so sad. Eu ia embora para casa e estava tão triste. That was the Sunday with less attendance in church. Era o domingo com menos pessoas na igreja. It's like, what is these people doing on Easter? E pensei, o que é que essa gente faz na Páscoa? I'm glad those times are gone. Graças a Deus que esses tempos foram embora. And we are so... We need so much of Easter Sunday, right? A gente precisa tanto do domingo de Páscoa. Let me tell you this. Deixa-me dizer isto. I need, so desperate, snow on Christmas as I need a beautiful sunshine on Easter. And this is silly. I know it's silly. Eu preciso desesperadamente de neve no Natal e de um sol brilhante no domingo de Páscoa de manhã. E isto é uma tolice. Because it doesn't gonna make a difference. Porque não faz diferença. But I don't know you, brothers, but when I wake up in the morning on Easter Sunday and it is sunshine, é quando eu acordo no domingo de Páscoa de manhã, está solinho. And it's so clear in my mind that Jesus resurrected from the dead. É tão claro na minha mente que Jesus ressuscitou dos mortos. After a week thinking on the sufferings. Depois de uma semana a pensar no sofrimento. Don't forget that. Não esqueça isso. But waking up on Sunday morning, mas levantar no domingo de manhã. And think about the joy. Mas pensar na alegria. A eternal joy. Uma alegria eterna. Because he raised from the dead. Porque ele ressuscitou dos mortos. And he is alive. E ele está vivo. I hope you have a wonderful Easter. Eu espero que você tenha uma Páscoa maravilhosa. I did a little video today. I don't know how many of you saw. Eu fiz um pequeno vídeo hoje. Não sei quantos vocês viram. I was in our name. Eu estava em nosso nome. Wishing everyone out there a happy Easter. Desejar a toda a gente lá fora uma feliz Páscoa. Because I know you want everybody to have a happy Easter. Amen? Porque eu acredito que toda a gente, eu sei que vocês querem todos desejar a toda a gente uma Páscoa feliz. But today, mas hoje, from the pulpit, do púlpito, I want to wish each one of you individually. Eu quero desejar a cada um de vocês individualmente a very, very happy Easter. Uma Páscoa muito, muito feliz. Think about this week. Pense nesta semana. Don't skip the devotionals if you can. Não deixe passar os devocionais se você puder. And read the scriptures about it. E leia a Escritura sobre isto. Take your time to think on the sufferings of the Savior. Passa um tempo a pensar nos sofrimentos do Salvador. If you like to stop at 3 o'clock on Friday, if you do that, I'm okay with that too. I usually don't. Se você quer parar às 6 da tarde, sexta-feira, para pensar nisso, faça. Eu não costumo fazer isso. But I think you should take your time to think on those things. Tire o seu tempo a pensar nisso. Not as on a religious, traditional way, não numa maneira tradicional religiosa, but in a way that actually sinks in. Mas de uma forma que realmente penetre em si. And your Sunday morning, e a sua domingo de manhã, will be with so much joy. Será tão maravilhosa. Your breakfast will be beautiful. O seu pequeno almoço será bonito. O seu café da manhã será bonito. Thank you. And with so much joy because Jesus resurrected. Mas com tanta alegria porque Jesus ressuscitou. Happy Easter, brothers and sisters. Feliz Páscoa, irmãos e irmãs. And may God be glorified in us. E que Deus seja glorificado em nós. Let's pray. Vamos orar. And we're going to sing today. E nós vamos cantar hoje. Well, lately we have been singing on Tuesdays. Ultimamente nós temos cantado à terça. But today we have Juliano with his guitar. E hoje temos o Juliano com a guitarra. Amém? E a irmã Sandra vai ajudar aí também, né? E John, we're going to sing in English because he lives as we do every Tuesday, right? Every Tuesday. Como a gente faz toda a semana, que o João vamos cantar porque ele vive. Let's pray. I'll have in a minute. Let's pray. Father, we come before you in the name of Jesus. We are thankful for all for all that we spoke tonight and what your word tells us about the sadness will turn in joy. Father, help us to understand this and live this. May this week make a big impact in our lives. Not for new things, but for the things that we already know. But we need so badly to understand and to take our time to think on those things. Father, thank you because Jesus Christ died for us, and thank you because he resurrected on the third day. May this week will be
a week of blessings and joy. In Jesus' name, amen. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e Te adoramos, que nós possamos realmente interiorizar estas coisas que ouvimos esta noite, que trabalhamos esta noite, e possamos verdadeiramente crer no sacrifício perfeito e absoluto de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e bondade, e nesta noite te pedimos que nos dês uma semana cheia da Tua presença, onde lembremos estas coisas e onde com gozo no domingo celebremos a Ti. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Just right before we sing, Frank, it's so good to see you here after surgery. And you look totally renewed. That's awesome. It's good to see you, brother. Amen. Amen. Pois que não sabem, o Frank tinha feito uma cirurgia e agora está aí todo recuperado e nós estamos muito alegres de o vermos. Amém? So, we're gonna sing, então nós vamos cantar e eu vou tirar dali aquele. And this is a moment, an interesting moment on Facebook, because we are live. Usually I check how many viewers we have before we sing and how many viewers we have after we sing, so I know if we sing correctly. I'm just kidding. Estou a brincar. Eu disse que este é aquele momento que eu fico a ver no Facebook quantas pessoas tínhamos a visualizar antes de cantarmos e quantos vemos depois, para a gente saber quantos cantam direito. Quão direito nós cantamos. Brincadeira. John, we're going to start with English, okay? Juliana, you wanna grab the guitar? It's because he lives, right? That you guys... Please, Juliana. O Juliano vai pegar aí na guitarra e vai nos ajudar. E we're going to sing as a congregation, so I'm going to stand next to you. Just, okay? I know we didn't practice this, but I think we can do this, right? Yeah, por favor. Tá. And we're gonna do English. Can we do English first? Você canta em inglês também? Yeah? Ou o John canta em inglês? O John canta em inglês. Ok. Então deixa eu pôr assim. John, you can join us here, please. So. Oh, that's correct. You have to be there. Okay. Sorry. Okay. So let's start with English. Começamos com inglês e depois em português, tá? So go ahead, Juliana. Oh, podes começar. You can start. Sorry, John. It's getting confused here. Okay. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives.
português. Agora vamos cantar em português. A língua do céu. Frank, John and Terry, please sing in português. Amen? Nice and loud. Ready? Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei, que a vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, Aleluia. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que alegria que nós podemos cantar porque Ele vive. What a joy that we can sing because He lives. And again, this is so important that we know these things and we are firm in these things. É tão importante que nós saibamos estas coisas e sejamos firmes nela. One more time. Have a happy Easter and praise the Lord every day, all day, forever. Amém? Mais uma vez, feliz Páscoa e glorifica a Deus, adora o Senhor, nosso Deus para sempre. Let's pray one more time. Vamos orar mais uma vez. Father, we come before you in the name of Jesus. Thank you for today. What a joy being together to worship. In Jesus' name we pray. Amen. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado, Pai, por termos estado juntos para adorar o Teu nome. Obrigado pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. May God bless you. Happy Easter. Deus abençoe. Feliz Páscoa.